Olá, eu me chamo Larissa, nós somos alunas do programa de mestrado da Universidade de Guarulhos, UNG. Olá, eu me chamo Micaele e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o clareamento dental, mas mais especificamente como reduzir a hipersensibilidade. O sorriso de uma pessoa é uma das características mais marcantes de sua aparência e é observada logo de início quando conversamos com alguém. A aparência facial dos pacientes é afetada pelo sorriso e quando dentro dos padrões estéticos pode melhorar a autoestima e até mesmo relações sociais. Mas, além disso, a sociedade em si tem procurado diversos procedimentos estéticos que busquem a aparência mais, digamos que, jovem, bem cuidada, saudável. O clareamento dental não fica de fora. Dentes mais brancos, brilhantes, são geralmente associados a um bom estado de saúde bucal. E os pacientes, eles acabam se submetendo a procedimentos que nem sempre seria a opção mais indicada. Procedimentos que podem acometer o desgaste da estrutura dental, uma abrasão no esmalte. E o clareamento é um procedimento que se destaca por ser mais conservador em relação a outros e que alcança, sim, resultados satisfatórios. E sabemos que o escurecimento dos dentes não é considerado uma doença, mas pode impactar de uma certa forma a qualidade de vida das pessoas. Isso acaba acarretando, consequentemente, no aumento da procura dos procedimentos estéticos. São raros estudos populacionais que estimam a prevalência do desejo de clareamento dental ou o percentual de indivíduos que realizaram esse tratamento. Mas, em 2018, foi realizado a avaliação de uma amostra de um estudo de coorte, no qual verificou que a prevalência de clareamento aos 31 anos foi de 15%, enquanto 85% relataram ter esse desejo de fazer esse procedimento. E nesse estudo, eles verificaram que os pacientes que faziam visitas regulares ao dentista ou que tinham o hábito de fumar, eles apresentaram mais desejo de realizar esse procedimento. Ou, às vezes, pela autopercepção de cor, de verificar que a cor está numa coloração mais escurecida, mais amarelada. E também pacientes que tinham um aumento do risco para a cárie buscavam o procedimento clareador, já que indivíduos que geralmente têm um desconhecimento sobre o motivo dessa pigmentação acreditavam que pelo fato de fazer um procedimento clareador talvez iria também resolver a questão da cárie. Bom, tendo em vista que o procedimento clareador geralmente está relacionado ao escurecimento do dente, precisamos entender o que causa esse escurecimento. Essas manchas nos dentes consistem em compostos que possuem cores ou tons mais escurecidos, que são chamados de cromógenos. E eles ficam acumulados no dente, podendo ser intrínsecos ou extrínsecos. Esse manchamento intrínseco está muito relacionado por uma mudança na composição estrutural ou espessura dos tecidos dentinários. Pode aparecer durante o desenvolvimento do dente ou após a erupção. Pode ser devido a fatores como a idade, também está relacionado à fluorose, à amálgama, tetraciclina, genética e também dentes que passaram por um procedimento endodôntico. Já as manchas extrínsecas, elas estão bastante relacionadas a cromógenos que se aderem diretamente ao dente, por aderência à película adquirida, por exemplo. Pode ser também uma coloração indireta, por interação química com compostos externos, como por exemplo os sais metálicos. E em grande parte é devido a fatores ambientais, como por exemplo tabagismo,
o hábito de consumir vinho ou devido à alimentação mesmo do dia a dia. Algumas manchas, dependendo, elas podem ser removidas com profilaxia adequada, mas, por outro lado, em outras ocasiões, apenas por procedimentos como o clareamento dental. Agora falando um pouco de géis clareadores disponíveis no mercado, que são bem utilizados, que é o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio. No peróxido de carbamida, podemos encontrar para clareamento caseiro as porcentagens de 10 a 22% e 35% para clareamento de consultório. Já o peróxido de hidrogênio, temos as porcentagens de 4 a 10% para clareamento caseiro e 35% para clareamento de consultório. Agora vamos entender como que ocorre o clareamento dental. Independente do agente clareador que iremos utilizar, ele vai sempre se dissociar em água e oxigênio. Nosso dente tem uma característica muito interessante que é a permeabilidade, que permite essa difusão pelo esmalte e pela dentina. Exatamente. Ocorre então uma reação química e também biológica, onde o peróxido de hidrogênio, que é de baixo peso molecular, se dissocia em radicais livres como o oxigênio e principalmente o peridroxil, reagindo com os pigmentos de alto peso molecular. Vai fragmentar a cadeia do pigmento, transformando-as em moléculas menores, acontecendo então o clareamento dental. Todo esse processo de clareamento acontece até um ponto de saturação, quando o agente clareador ele deixa de quebrar a molécula de pigmento que já está clara o suficiente e passa a degradar a matriz orgânica. Durante esse processo, pode acabar ocorrendo a liberação de mediadores inflamatórios, ao atingir a polpa, favorecendo um processo inflamatório. O paciente ele vai começar a ter uma hiperalgesia. Ocorre então a hipersensibilidade após o clareamento. Uma avaliação criteriosa é de suma importância para o sucesso do clareamento dental. Uma anamnese bem detalhada, obtendo o maior número de informações da saúde bucal do paciente, um exame intra e extraoral criterioso e uma conversa aberta com o paciente, colhendo o maior número de informações sobre hábitos alimentares ou hábitos que possam atrapalhar no processo do tratamento. Agora, atenção a essas informações a seguir que podem aumentar a hipersensibilidade após o clareamento dental. Rachaduras e trincas, pois a presença dessa condição vai facilitar que o gel clareador penetre nos túbulos dentinários, causando uma maior sensibilidade. Retrações e lesões cervicais. O paciente com essa condição, ele já sente uma sensibilidade maior no seu dia a dia. Então, devemos sempre observar se o paciente tem essa condição, porque durante o processo de clareamento dental e também após a finalização do processo, esse paciente vai sentir uma grande sensibilidade. Restaurações imperfeitas. Precisamos estar sempre atentos também a essa condição, que é muito comum, pois o paciente ele pode estar com uma restauração mal adaptada. Essa restauração mal adaptada pode facilitar que o gel clareador penetre e também cause uma maior sensibilidade, fora do normal no paciente. Mas agora que a gente sabe que pode ocorrer a hipersensibilidade durante o tratamento clareador, existe alguma forma de reduzir essa hipersensibilidade? Nós fomos atrás, então, de responder essa pergunta e verificamos na literatura disponível que alguns pesquisadores e dentistas em geral, eles têm utilizado o uso de agentes dessensibilizantes. Mas por quê? Os agentes dessensibilizantes, eles podem ter uma ação neural, que está muito ligada ao uso de agentes como, por exemplo, o nitrato de potássio, que atua despolarizando as membranas das fibras nervosas e bloqueando os sinais de dor. E também uma ação obliteradora, com o uso de, por exemplo, o flúor, arginina, fluorito de sódio. Como o próprio nome diz, impede a movimentação dos fluidos dentinários, oblitera, veda os túbulos e auxiliam na remineralização. Diversos pesquisadores, então, têm investigado o uso desses agentes dessensibilizantes ou pastas dessensibilizantes para o controle da hipersensibilidade dentinária. Alguns têm resultados negativos, outros positivos, como por exemplo esse artigo. Ele avaliou o efeito
de produtos contendo dessensibilizantes e também dentifrícios, na redução da hipersensibilidade e na variação de cor durante o tratamento clareador de consultório. Eles entregaram dentifrícios uma semana antes e compararam 3 opções de dentifrícios e 3 opções de dessensibilizantes. Eles queriam avaliar se a combinação de agentes sensibilizantes com dentifrícios contendo dessensibilizantes poderia acarretar em resultados positivos. Então, de uma forma bem resumida, os resultados que eles obteram após a aplicação desse estudo foi que esses componentes que estão nesse quadrinho em verde apresentaram resultados positivos, já em vermelho tiveram resultados negativos, assim como o laranja. E por quê? Vocês podem perceber que em vermelho estão o dentifrício associado ao placebo, que no caso foi a sucralose, ou, por exemplo, o dentifrício placebo associado ao agente dessensibilizante. E em laranja estão apenas os placebos. A conclusão então foi que o uso de nitrato de potássio e fluoreto de sódio ou nitrato de potássio e arginina no dentifrício associado a arginina e carbonato ou nitrato de potássio em agentes dessensibilizantes, por exemplo, apresentaram resultados positivos. Diminuíram a sensibilidade à dor durante as sessões de clareamento, sem interferir no resultado do tratamento. E no caso desse estudo, eles utilizaram 35% de peróxido de hidrogênio. Em cada sessão de clareamento, eles realizaram a aplicação 3 vezes a cada 15 minutos. No dia a dia clínico, alguns dentistas acabam prescrevendo o uso de anti-inflamatório como tratamento paliativo para dor durante o procedimento de clareamento e após o procedimento de clareamento. Ainda não se sabe se realmente esse uso é eficaz, apesar de ter alguns estudos já em andamento e alguns até finalizados, porém ainda a gente não tem essa comprovação. Trouxemos aqui um artigo que aborda tanto o uso do anti-inflamatório quanto o uso do gel dessensibilizante após o clareamento dental. Esse artigo foi publicado em maio de 2020 e é sobre a influência de terapias na inflamação e na expressão de neuropeptídeos pró-inflamatórios após o tratamento do clareamento dental. O projeto estudou 3 tratamentos de controle de dor e 3 momentos de avaliação. O primeiro foi o grupo controle, o segundo, a administração de ibuprofeno em gotas, o terceiro, agente dessensibilizante tópico, 5% de nitrato de potássio e 2% de fluoreto de sódio. Os 3 momentos de avaliações foram divididos entre T0, que foi imediatamente após o procedimento de clareamento, T1, 24 horas após a sessão de clareamento e T2, 48 horas após a sessão de clareamento. A conclusão desse trabalho foi que o gel dessensibilizante ele mostrou uma alternativa eficaz, pois minimizou a inflamação e a expressão dos neuropeptídeos. Porém, o uso de anti-inflamatórios necessita de mais estudos, pois o presente estudo ele tem algumas limitações quanto ao uso de ratos como modelo experimental, devido às diferentes respostas morfológicas e biológicas dos dentes dos ratos em comparação com os dentes dos humanos. Temos estudos já finalizados referentes aos anti-inflamatórios, mas apesar de estar sendo investigado há muito tempo, os estudos ainda são controversos, uns são positivos, outros negativos. Então ainda não podemos chegar a uma conclusão se é eficaz ou não. Um ponto muito importante sobre o anti-inflamatório e até questionável é sobre os efeitos adversos do anti-inflamatório, sobre a quantidade de dias que esse paciente vai tomar. A posologia desse anti-inflamatório é benéfica ou não? Se o gel clareador continuar agindo, será que o anti-inflamatório vai ser benéfico? Então, são inúmeras coisas que a gente tem que levar em consideração para chegar a um possível protocolo de utilização. Uma vez que, enquanto o gel clareador ele estiver em contato, o paciente ele vai estar sentindo uma sensibilidade. Então a gente tem que levar em consideração que o paciente ele não pode tomar durante muito tempo esse anti-inflamatório porque tem várias outras questões de saúde que podem interferir. Mas, pessoal, vocês já pararam para pensar se por acaso a variação de técnicas poderia solucionar essa questão de ter
maior risco de hipersensibilidade durante o clareamento? Ou seja, alterar a porcentagem ou o tempo poderia solucionar? Poderia diminuir esse risco? Sem que tivesse a necessidade de uma complementação com o uso de anti-inflamatório ou o uso de agentes dessensibilizantes, de dentifrícios, ou seja, solucionar apenas variando a técnica? E a resposta é sim, é possível controlar essa hipersensibilidade apenas com a alteração da técnica, de acordo com a individualidade do nosso paciente. Esse estudo, por exemplo, ele é bem recente e avaliou a combinação de técnicas, como por exemplo, uma bem utilizada, que é a utilização do peróxido de hidrogênio para o clareamento de consultório, mais algumas sessões do clareamento caseiro com peróxido de carbamida, ou apenas a aplicação solo do peróxido de carbamida ou de peróxido de hidrogênio no clareamento de consultório. Qual dessas técnicas resolveria o nosso problema da hipersensibilidade? E eles verificaram que, ao comparar o clareamento de consultório com o clareamento caseiro, já se sabe que o clareamento caseiro vai apresentar menos chances de sensibilidade do que apenas a utilização de algumas sessões de clareamento de consultório com peróxido de hidrogênio. Mas eles também verificaram que, em comparação do clareamento combinado com o uso de peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida, exclusivamente o uso do clareamento caseiro já vai promover uma boa alteração na cor sem ocorrer a sensibilidade. As chances de ter uma hipersensibilidade são menores ao realizar exclusivamente o clareamento caseiro. Então, pessoal, o cirurgião dentista ele deve estar atento e conhecer todas as técnicas de clareamento. Assim, ele vai conseguir fazer um melhor planejamento individualizado para aquele paciente, levando em consideração o mecanismo de ação, os fatores etiológicos que causam o escurecimento dental e principalmente as vantagens e desvantagens de cada técnica clareadora em relação à condição daquele paciente em específico. A escolha correta da técnica, da porcentagem e do tempo vai fazer com que os efeitos benéficos sejam muito maiores que os efeitos adversos do tratamento clareador. Bom, estamos chegando no fim desta aula e gostaríamos então de fazermos algumas considerações e esperamos que vocês tenham compreendido e chegado nessas mesmas considerações. Em comparação às demais técnicas de clareamento, a técnica de clareamento caseiro é mais eficaz na redução da hipersensibilidade. Devemos individualizar cada paciente e planejarmos um protocolo de atendimento específico para a condição do mesmo, no qual, por meio do controle da dose e da frequência na qual o gel clareador estará em contato com a superfície dentária, podemos obter uma redução ou até mesmo evitar que esse paciente sinta o desconforto de uma hipersensibilidade, sem a necessidade de complementação de outras técnicas não tão eficazes. Já que, enquanto o peróxido de hidrogênio estiver atuando, o paciente terá, consequentemente, uma maior susceptibilidade de apresentar a dor proveniente da inflamação pulpar. Além disso, são necessários mais estudos em relação ao uso de outras terapias complementares, como agentes dessensibilizantes, dentifrícios, anti-inflamatório, laser terapia e dentre outras diversas técnicas que vêm sendo estudadas e que prometem resultados muito positivos. Bom, pessoal, nós agradecemos a atenção, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nós vamos deixar aqui as nossas redes sociais para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, né, Lari? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, passando um assunto tão relevante na odontologia. Caso você tenha alguma dúvida, estaremos super abertas a, de alguma forma, ajudar vocês e também a trocar experiências. Muito obrigada.